Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 11. O Senhor me propôs uma palavra ao coração e que eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos usar praticamente todo o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 45, mas nós não vamos fazer toda esta leitura. Vamos apenas ler os primeiros versículos, que diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. E Maria, ela era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Versículo de número 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disse-lhe: Senhor,
vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Você pode tomar o seu assento. Meus queridos e amados irmãos, há um tempo Deus me deu esta palavra, e é provável até que você já a tenha ouvido alguma vez, não sei. Mas por alguma razão o Espírito Santo me fez trazer esta palavra novamente a este altar. Até porque julgo que já faz bastante tempo que eu a deva ter ministrado. Mas este texto, ele é um texto que fala sobre uma realidade da vida cristã que muitas vezes nós ignoramos. Porque existem pessoas que pensam que pelo fato de sermos amigos de Jesus, isto nos imuniza dos problemas e das frustrações da vida. Há pessoas também que acreditam que pelo fato de Deus nos amar, isto impede, isso é uma espécie de antídoto, que impede que nós passemos por situações frustrantes, por problemas ou por algum tipo de decepção. Mas o Espírito Santo me deu esta palavra em um momento em que eu estava passando por um processo de frustração muito grande. O Espírito Santo me levou a este texto e me fez encontrar neste texto tão comum e tão conhecido algumas coisas que me fizeram não apenas compreender a vida cristã e os processos pelos quais nós passamos nela, mas também me ajudou a entender como é que nós podemos fazer para vencer estas situações que se colocam diante de nós. Então eu começo esse texto dizendo a vocês, e aqui eu tenho um público na sua maior parte, constituído de jovens e adolescentes, e que com muita frequência passam por algum tipo de frustração. Eu pergunto a vocês apenas para que eu possa medir neste auditório o índice de frustrações que alguém já passou. Quem aqui, em algum momento da sua vida, já passou por uma frustração ou por uma decepção? Levante sua mão. Muito bem. Pastor, mas o que seria? O que seriam as frustrações? Existe um conceito, e eu vou lançar mão de uma ciência que é a psicologia, que determina o que de fato são as frustrações. Para a psicologia, a frustração é um estado emocional, acompanhado da interrupção
de um comportamento motivado, ou seja, é um estado psíquico que resulta do bloqueio da motivação e que é provocada por alguma barreira ou por alguma coisa que acontece e que te impede de alcançar aquilo que você almeja. Isso quer dizer que todas as vezes que você estabelece uma meta, todas as vezes que você estabelece uma expectativa, todas as vezes que você tem um sonho, todas as vezes que você deseja chegar a algum lugar ou fazer alguma coisa e que isso não acontece, isto desencadeia um processo de frustração na sua vida. Você se prepara para fazer um concurso e não passa, você se sente frustrado. Você estuda para ter uma profissão na iminência, na expectativa de ao concluir se empregar e ter um bom salário, e quando isso não acontece, você se frustra. Você jejua na intenção de muitas vezes ser batizado com o Espírito Santo, o culto acontece, o pastor ora, mas você não é batizado, você se frustra. Você muitas vezes tem a expectativa de alcançar, de conquistar, de chegar em algum lugar, mas você não conquista, você não chega, você não alcança, isso lhe frustra. E aí eu vou perguntar de novo, porque me parece que nós temos alguns super crentes aqui nesse auditório que nunca passaram por nenhuma frustração. Eu não sei se é verdade, mas deixa eu perguntar de novo. Há alguém que está aqui nesta noite que já tenha passado por algum tipo de frustração na vida? Levanta a tua mão assim bem alto, não fica com vergonha, porque eu estou levantando a minha mão, não é porque para você, não, eu estou levantando a minha mão porque eu já me frustrei em muitas coisas na vida. Entenda uma coisa, este texto, por mais simples que ele seja, irmão, e é só o Espírito Santo que faz isso, porque eu estava mergulhado numa crise, eu estava mergulhado numa frustração, e o Espírito Santo disse: abre a palavra. E eu abri a Bíblia e comecei a ler este texto. A gente que prega costuma chamar isso de palavra rema. O que é palavra rema? É palavra revelada, é aquilo que o Espírito te mostra no texto e que muitas vezes com os olhos naturais você não é capaz de enxergar. Você sabe o que o Espírito Santo me deu nesse texto? Primeiramente, ele me deu as fontes da frustração. O que pode levar alguém a de fato se frustrar? A primeira coisa que ele me mostrou é que as frustrações, elas podem ser internas, motivadas por situações internas, mas elas também podem ser motivadas por situações externas. E o que este texto me ensina sobre frustração? Ele me mostra quais são as fontes geradoras das frustrações, e que acontece neste texto. Vamos perceber, Marta, Maria e Lázaro são amigos de Jesus. Todas as vezes que Jesus ia para Cafarnaum, ele passava em uma pequena comunidade chamada Betânia. Nesta comunidade, Jesus tinha esses 3 amigos. O próprio texto declara que Maria era aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus. Maria é uma daquelas mulheres, provavelmente a mulher pecadora, ou uma daquelas 2 que fazem isso, que além de lavar os pés do mestre com as suas lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos, também toma aquele vaso de alabastro cheio de nardo puro e que derrama sobre o seu corpo, preparando-o para o seu sepultamento. Lázaro era amigo de Jesus. O próprio texto diz que Jesus o amava. Mas vai acontecer uma coisa muito terrível aqui. E o que vai acontecer vai servir como uma fonte de frustração. Porque em primeiro lugar,
As frustrações acontecem quando eu sofro perdas que eu considero irreparáveis. Há pessoas que muitas vezes se frustram porque não esperavam perder, esperavam alcançar, esperavam ganhar, esperavam conquistar, esperavam chegar, mas não conquistaram, não chegaram, não alcançaram, não receberam. A Bíblia diz que quando Lázaro ficou enfermo, Marta e Maria chamaram seus serviçais e disseram: ó, vai até Jesus e diga para ele que Lázaro, aquele a quem ele ama, está enfermo. E a Bíblia diz que aqueles homens vão até Jesus, eles chegam até o mestre, eles dão a notícia. E aqui acontece uma coisa no mínimo esquisita, porque Jesus de propósito decide não ir. E quando Jesus decide não nos responder, e quando nós clamamos e Deus não responde, Jesus ficou em silêncio, ele não respondeu. E para complicar a situação, ele decide ficar mais 2 dias no lugar onde ele estava. E por causa desta demora, por causa desta não ida, sabe o que vai acontecer com Lázaro? O que vai acontecer com Lázaro? Lázaro vai morrer. E por causa da morte de Lázaro, isso vai gerar uma frustração no coração de Marta e no coração de Maria. A frustração está evidente quando o mestre se aproxima da cidade de Betânia. A Bíblia diz que Marta vai até o encontro dele, e quando ela se encontra com ele, ela não diz: que bom que o Senhor veio. Quando ela se encontra com ele, ela não diz: que bom que o Senhor está aqui. Você sabe o que foi que ela disse? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta estava colocando a responsabilidade pela morte de Lázaro no atraso de Jesus. E aí deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes quando nós estamos frustrados, nós dizemos ou pensamos coisas que não são corretas. Porque muitas vezes dizemos aquilo com base no que os nossos olhos são capazes de ver. Nós dizemos aquilo com base naquilo que a nossa compreensão é capaz de perceber. Mas nesta noite o Espírito Santo me trouxe a este altar para te levar a um nível de compreensão, a te levar a um nível de visão diferenciada, para que você entenda por que você passa pelo que você está passando, por que você enfrenta o que você está enfrentando. Marta e Maria consideravam aquela perda irreparável. Elas acreditavam que agora não tinha mais jeito. É como que dizendo: Jesus, agora não tem mais, não adianta. Era para o Senhor ter vindo enquanto Lázaro estava doente. Agora que ele morreu, tu vai fazer o quê? E aí daqui a pouco eu vou trazer uma chave da interpretação bíblica desse texto para você entender. Segunda fonte da frustração que eu me encontro nesse texto: eu me frustro quando as minhas expectativas não são supridas. Porque o que Marta e Maria desejavam? Que Lázaro fosse curado. Mas ao invés de seu irmão ser curado, o seu irmão morreu. As expectativas de Marta e Maria eram grandes, porque de fato elas sabiam que Jesus era poderoso para curar enfermos. Certamente era nessa expectativa que Marta e Maria estavam, de que Jesus curasse, porque elas sabiam que ele tinha poder para curar.
Sabe quando mais nós nos frustramos? Quando se perde o milagre, quando se perde a esperança que o milagre pode acontecer. Porque Jesus chega em Betânia, Marta vai até ele, ela chega e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Jesus diz para ela? Jesus diz para ela: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu vou dizer de novo, irmão, porque tem crente que não entende. Deus está dizendo: eu vim para fazer um milagre na tua vida. Jesus chegou em Betânia e Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que tu pedistes ao Pai, Ele te concederá. Ele olhou para ela e disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Irmão, uma palavra dessa é para o crente sair marchando na glória. Mas você sabe o que foi que Marta disse? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. É como que dizendo assim: eu sei que ele vai ressuscitar no dia do arrebatamento. Jesus está dizendo: Marta, eu acho que você não entendeu. Eu estou dizendo que o teu irmão há de ressuscitar. Por que ela respondeu isso? Porque quando você está frustrado, você perde a capacidade de crer que o milagre ainda pode acontecer. Quando você está frustrado, você perde a capacidade de acreditar que o Deus a quem você serve é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Mas este texto também me revela que eu me frustro quando as coisas não acontecem como e no tempo que eu quero. Marta mandou 2 homens irem atrás de Jesus. Quando ela fez isso, na verdade o que ela estava realizando ou fazendo, ela estava determinando o tempo que Jesus devia vir para fazer o que ela queria que ele. E aí existe um problema, porque tem crente que pensa que oração tem a ver com eu fazer com que Deus mude a vontade dele por causa da minha vontade. Deixa eu dizer a você, oração não tem a ver com você orar para Deus mudar a vontade dele em relação à tua vontade. Oração tem a ver em você orar a Deus para que a sua vontade seja mudada por causa da vontade dele. Jesus me ensina isso, porque tem crente que ora dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas ele fica só até aí. Ou seja, essa é a minha vontade. Irmãos, nós somos especialistas em orar para que Deus faça a nossa vontade. Tem muito crente orando: Senhor, eu quero. Tem gente até ensinando, dizendo: Senhor, eu exijo. Tinha aí um determinado indivíduo ensinando as pessoas a orarem, dizendo: Senhor, porque se tu não fizeres, eu rasgo a minha Bíblia. Irmão, você acha que isso vai pressionar Deus a alguma coisa? Eu vou dizer uma coisa: o que pressiona Deus não é a tua chantagem, o que pressiona Deus é a tua adoração. Eu vou dizer de novo: o que pressiona a Deus não é a tua chantagem, o que pressiona a Deus é a tua adoração. Quando ao invés de você se encher de razão e começa a pressionar a Deus, dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e você vai para os pés do Senhor em adoração, se derramar diante dele, aquilo move o coração de Deus em teu favor. Marta se frustra porque as coisas não aconteceram como ela queria e nem tampouco no tempo que ela pensava.
Você tem coragem de dizer para quem está do seu lado: Deus tem sua própria maneira de agir, e Deus tem o seu próprio tempo para agir. Muito bem. Você agora já sabe quais são as fontes das frustrações. Mas não se preocupe, porque você não veio hoje aqui só para aprender que você foi um frustrado ou é um frustrado. Esse texto aqui também vai te ensinar como você vencer a frustração, como você sair desta condição que está fustigando o teu coração e o teu interior. Porque naquele momento, o Espírito Santo me ensinou. Eu vou dizer qual foi a fonte da minha frustração, alguns já sabem. Eu sou um tipo de pessoa que na vida eu sempre me empenho muito naquilo que eu faço. Está aqui minha esposa, está aqui meu filho, está aqui meus filhos do coração que me conhecem no dia a dia e sabem o quanto eu me dedico nas coisas que eu faço. O Senhor me mandou fazer o curso de Direito, eu fiz. Depois de já ter tido feito teologia, que foi a minha primeira formação, depois pedagogia, que foi a minha segunda formação, aí o Senhor me permitiu fazer Direito, que era um sonho de criança. Terminei o curso, fiz o exame da ordem, só com o conhecimento que eu adquiri na faculdade, passei de primeira, na primeira fase, glória a Deus. Aí eu fiz uma análise, vi que a segunda fase era um pouco mais trabalhosa, tinha que fazer uma peça, tinha que responder as questões. Eu disse: vou parar tudo e vou estudar. Cancelei agendas, desmarquei compromissos e comecei a ficar dentro do meu quarto 8 horas por dia. Você tem uma ideia? Eu fiz um esquema de 31 prováveis peças que pode cair no direito constitucional. E quem estuda o direito constitucional sabe que é um tipo de direito que não tem tantas peças. Além dos remédios constitucionais, os recursos e etc. Mas não é dos ramos do direito que tem tantas peças. Mas eu fiz 31 peças, todo dia. Eu esquematizava, endereçava, qualificava, colocava ali um caso hipotético, fundamentava no direito e fazia os pedidos, todo dia. Achei que eu estava preparado, fui fazer a prova. No dia do resultado, eu não tinha passado. Irmãos, isso gerou uma expectativa na igreja. Teve um amigo meu aqui que me ama muito, claro, que ele chegou comigo e disse: pastor, é impossível o senhor não ter passado. Eu acho que esse examinador se equivocou em alguma coisa, porque é impossível o senhor não ter passado. Eu fui fazer a prova, e como eu era inexperiente, e eu sou às vezes muito sistemático em algumas coisas, eu resolvi fazer a peça de lápis e depois passar limpo. A prova é 5 horas, eu gastei 4 horas nisso. Ficou apenas 1 hora para me responder as questões. Resultado, eu acabei não fazendo boas respostas para as questões, e por isso eu não passei. Acertei a peça, não errei a peça, acertei a peça, mas não passei. Eu me frustrei, eu fiquei frustrado. Está ali minha esposa amada, que é uma das grandes incentivadoras de tudo que eu faço. Ela viu o quanto eu me empenhei, mas eu me frustrei. Eu fiquei tão frustrado que eu não tinha mais ânimo para estudar. Vocês sabem que já nessa modalidade de prova da OAB, se você faz a segunda fase uma vez e não passa, você tem a repescagem. Você sabe que dia eu me inscrevi para a repescagem? A repescagem, a inscrição terminava meio-dia daquele dia. Eu me inscrevi às 11h50. Porque ela me perguntou: você já se inscreveu? Eu disse: não. Ela disse: pois se inscreva, tente, não desista. Eu fui lá e me inscrevi.
Quando eu me inscrevi, eu descobri que a minha prova caía no dia da convenção que ia acontecer em Brasília. Ou seja, eu estava com passagem comprada para ir para Brasília e a prova era aqui em Macapá. Então eu entrei com um pedido para a FGV, um pedido de mudança de domicílio, para fazer a prova em Brasília. Bom, chegou o tempo de ir para Brasília. Todo esse período eu não estudei nada, gente. Não peguei num livro, não peguei no caderno. Cheguei em Brasília na quinta-feira, eu era secretário da convenção naquele período. Trabalhei na quinta noite, na sexta o dia todo, a sexta noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite. Eu digo, meu Deus, eu vou levar pancada nessa prova. Eu não estudei nada. Quando foi de noite, eu dormi. E no meu sonho na madrugada, o Espírito Santo disse, estuda uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Foi a única coisa que eu estudei. E foi a peça que caiu. Foi a peça que eu acertei. Dessa vez um pouco mais experiente, eu já fiz direto no caderno. Já não fiz mais. Terminei a peça em 2 horas. Ficaram 3 horas para responder as questões. Respondi as questões e passei na prova para a glória do nome do Senhor. Mas o Espírito Santo me levou, porque eu contei toda a história, mas eu vou lhe mostrar por que isso aconteceu. Quando eu estava no estado mais profundo de frustração, o Espírito Santo começou a falar comigo nesse texto. E ele me disse, já que eu te mostrei as fontes da frustração, agora eu vou te mostrar como vencer a frustração. Primeira coisa que o Espírito Santo me falou, é preciso que você entenda que todas as coisas ocorrem para que Deus seja glorificado. É o que diz o texto. Olha aí no versículo 4 do capítulo 11, olhe lá. Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para, mas é para quê? Mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se eu passasse naquela prova por causa do meu estudo no Damásio de Jesus, a glória ia ser minha. Como eu não estudei nada, fui fazer aquela prova daquela maneira. Sabe quem saiu glorificado nisso? Ele, a glória foi dele. Aleluias, eu não me canso de dizer, se eu tenho uma credencial da OAB, não é por causa da minha capacidade, é por causa dele. Então me entenda uma coisa, por mais difícil que a situação seja, por mais frustrante que a situação seja, se está acontecendo alguma coisa na tua vida e você está debaixo da vontade de Deus, saiba de uma coisa: esta situação, este cenário, na verdade é uma porta que Deus está usando para te colocar aonde Ele quer, para fazer o que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado. Em segundo lugar, sabe quando é que você vai vencer a frustração? Quando você crer no amor daquele que faz tudo para o nosso bem. Primeiro você tem que crer que Ele faz isso para o nosso bem, para que Ele seja glorificado. Mas sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Eu dizia ali para Ellen, a Ellen que tem estado muito disciplinada na sua rotina de malhação, eu também estou. Meu filho João e meu filho Anderson estão malinando do pastor, tá, irmãos? Eu estou aqui que quando eu prego e falo um pouco, a musculatura dói toda. Mas sabe o que foi que eu descobri? Que se você quiser se fortalecer, só tem 2 caminhos. É preciso carregar peso
E é preciso sentir dor. Não tem como você se tornar mais forte sem carregar peso. E não tem como você se tornar mais forte sem você sentir dor. Então entenda uma coisa. O texto vai dizer, está aqui, versículo 15. Olha aí na sua Bíblia. E folgo por amor de vós. E folgo por amor de vós. Folgo. Eu entendo, meu filho está lá. Vou dobrar o peso, vou aumentar o peso. Vai, faz correto. O exercício não é assim, é daquele jeito. Está me machucando, está doendo um pouco. Mas ele está fazendo isso para quê? Porque ele me quer com saúde, saudável. Ele quer o pai dele vivo quando os netos chegarem. Para esse avô, para me tornar aquele avô coruja. Para estragar meus netos. Renato está até sorrindo, né, Renato? Tu já está estragando teus netos, Renato. É por amor de vós. Parece difícil de entender, pastor, como é que Deus permite isso? E o Senhor ainda quer que eu acredite que Ele me ama. Meu irmão, não existe nada que Deus faça que não seja por amor. Uma vez um acadêmico me perguntou lá no seminário: pastor, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Eu pensei um pouco para dar essa resposta. E sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo me deu? Deus fez isso porque Ele ama. Aí o acadêmico insistiu na pergunta: mas como é que pode Deus amar se Ele colocou a árvore que levou o homem a pecar? Segunda resposta: Deus colocou a árvore. Se o homem não comesse, ele demonstraria que amava a Deus. Mas como ele comeu, Deus teve a oportunidade de mostrar que amava a ele. Então me entenda uma coisa: todas as coisas que Deus permite na tua vida, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama. Talvez você não esteja sendo capaz de enxergar ou de compreender as realidades que você está vivendo, mas deixa eu dizer uma coisa: quem permitiu esta realidade é quem está olhando de cima para baixo e está vendo o plano completo. É aquele que sabe como a história vai terminar. Terceiro lugar: é necessário que você compreenda, é necessário que você perceba que as frustrações que você enfrenta têm a finalidade de ampliar a nossa fé. Olha lá, o mesmo versículo 15: folgo por amor de vós, de que eu não estivesse lá. Para quê? Para que acrediteis. E Jesus tinha um camarada incrédulo no meio deles. Como é o nome do incrédulo? Tomé, que a propósito é citado no texto, porque Tomé se revela a incredulidade dele no próprio texto. O que Jesus está dizendo? O que você passa? Você passa em primeiro lugar, porque tudo que eu faço é para o teu bem. Tudo que eu faço é por amor a ti. E tudo que eu faço é para que você creia em mim. Quando você olha para a luta, para a provação ou para as frustrações desta maneira, você começa a ter uma percepção diferente. Quando você começa a entender que a tempestade é para ampliar os níveis da tua fé, que as dores são para ampliar o nível de suportamento. Gente, tem lutas que a gente vence que nós não acreditávamos que éramos capazes de vencer. Alguém já passou por uma luta que pensava que não ia conseguir vencer e venceu? E aí eu costumo dar esse exemplo para quem gosta de assistir aquelas lutas, artes marciais, UFC ou qualquer que seja outra. Vocês já perceberam que um lutador enfrenta um oponente para que ele se prepare para enfrentar um oponente pior? Já viram isso? Ele vence aquele oponente,
E o fato dele vencer aquele oponente o habilita para que ele lute com um oponente ainda mais forte. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Esta luta que você está enfrentando só tem um propósito: aumentar a tua fé para que tu vença aquilo que está à tua frente, para que você vença aquilo que está à tua frente, aquilo que ainda está por vir. O Senhor está te preparando, meu irmão. Sabe como é o nome disso? Academia do Espírito. Você está sendo preparado para vencer as lutas que estão diante de você. Aleluia. Em quarto lugar, é preciso que você compreenda uma coisa: Deus tem o seu próprio tempo de agir. O nosso tempo é o tempo cronológico. Diga cronológico. O tempo de Deus é o tempo kairos. Você sabe o que é kairos no grego? É o tempo perfeito. Deus não se atrasa. Deus chega no tempo certo. Você pode até achar que Ele se atrasou. Por que Jesus se atrasou? Você já fez essa pergunta? Eu fiz. E o Espírito Santo me deu entendimento. Vocês sabiam que até agora Jesus não tinha ressuscitado ninguém? As pessoas só sabiam que Ele era capaz de curar, mas ainda não sabiam que Ele era capaz de ressuscitar. Ah, você não entendeu. Porque o que eu estou dizendo é que aquilo que você está enfrentando vai te levar a um nível maior. Vai te levar a, vou usar uma expressão que vocês vão entender, a um outro patamar. É isso mesmo. Aquilo que você está enfrentando vai te levar a um nível maior. Até agora, os judeus dizem isso, não dizem? Por que este que pode curar não chegou para curar Lázaro? Se Jesus já tivesse ressuscitado a filha de Jairo, se Jesus tivesse ressuscitado o filho da viúva de Naim, se Jesus tivesse já feito algum tipo de ressurreição, por que Marta não diria: olha, Senhor, assim como tu ressuscitastes a filha de Jairo ou o filho da viúva de Naim, ressuscita o meu irmão também? Não, ela só fala da cura. E por quê? Porque ela só conhece o Jesus que cura, mas ainda não conhece o Jesus que ressuscita. Jesus está chegando lá para se apresentar para ela, levando ela a um nível de entendimento maior. Ele está dizendo: Marta, eu cheguei para te revelar algo acerca de mim que você ainda não sabe. Eu não vim para curar Lázaro, porque eu quero ressuscitá-lo. Entenda isso. Jesus chegou lá de propósito, atrasado, porque Ele queria fazer algo maior. Eu ouvi uma frase num filme que me chamou muita atenção. A frase dizia o seguinte: no final tudo vai ficar bem. Se ainda não está tudo bem, é porque ainda não chegou o final. Então espera. Ele está vindo ao teu encontro. E quando Ele chegar, o cenário vai mudar, a circunstância vai mudar, o problema vai ser resolvido. Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito dele, mas Ele vai fazer aquilo que é melhor e que há de ser para a glória do nome dele. Em quinto lugar, já vou terminar, porque o Cronos está me apertando, né? Em quinto lugar, é necessário que você confie que Deus tem poder para fazer o impossível. Quando Jesus disse para Marta, Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela responde para ele: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus diz: não, o que eu estou dizendo para você é que o seu irmão, ele vai ressuscitar.
porque eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 25: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que a gente se esquece que Deus tem poder para fazer o impossível por nós? Lucas capítulo 1, versículo 37: porque para Deus nada é impossível. Você sabe qual é a especialidade dele? Impossibilidade. Porque aquilo que é possível o homem pode fazer, mas aquilo que é impossível só ele pode fazer. Em sexto lugar, você quer vencer a frustração? Creia que você tem um Deus que sente as tuas dores. Jesus chegou depois com Maria, e Maria estava como? Maria estava como? Chorando. Ele olhou para os judeus, e os judeus estavam. O que foi que Jesus fez? O texto diz primeiramente aqui no versículo 32, versículo 33, digo: moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Eu gosto da versão que diz que ele se compadeceu. Porque o que é compaixão? Compaixão no original grego é a mesma coisa que você sentir a dor do outro. Compadecer-se quer dizer você sentir o que o outro está sentindo. É a chamada empatia. Às vezes parece que a gente pensa que Deus não está se importando com a gente, porque Ele está demorando, porque Ele ainda não fez o que deveria fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa: você tem um Deus que sabe quais são as dores que você está enfrentando. Jesus não chorou porque Ele não ia realizar o milagre. Jesus chorou para dizer o seguinte: eu sei o tamanho da sua dor, eu sei a profundidade daquilo que você está sentindo. E ao contrário do que alguém possa pensar: pastor, mas que Deus fraco que sofre. Não, é preciso ser muito forte para sofrer com quem está sofrendo, chorar com quem está chorando, se condoer de quem está passando por alguma situação. Isso mostra a diferença do nosso Deus, porque o nosso Deus sabe quem somos e se compadece daquilo que nós sentimos. Fique de pé. Em último lugar, você quer vencer as frustrações? Sim ou não? Amém ou não amém? Então remova os obstáculos que impedem o teu milagre. Jesus foi até o sepulcro. Quando ele chegou lá, qual foi a ordem que ele deu? Tirem a pedra. E por que ele disse tirem a pedra? Ele disse tirem. Jesus não podia, ele não tem poder. Ele podia fazer assim, ó, e a pedra sairia. Por que ele não fez? Porque tirar a pedra ali significava remover tudo aquilo que estava impedindo que o milagre acontecesse. E sabe quem é que tem que fazer isso? Dentro desta equação, é quem está frustrado, é quem está dentro do problema. Não adianta você vir para um culto como esse, voltar para casa da mesma maneira que você chegou aqui. Eu não tenho dúvidas que Deus hoje, pelo Espírito Santo, colocou esta palavra no meu coração para trazer neste altar, porque há pessoas que nesta noite chegaram aqui em busca de uma resposta, precisando de um alento, de um consolo, e eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui na frente. São aquelas pessoas que por alguma razão, por alguma circunstância da vida, estão enfrentando algum tipo de frustração, mas que depois desta palavra desejam crer no amor daquele que faz tudo para o nosso bem, desejam entender que todas as coisas acontecem para a glória daquele que nos chamou. Aqueles que desejam perceber que estas frustrações têm a finalidade de ampliar a nossa fé.
Que as frustrações nos ensinam que Deus tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Que tudo que Ele quer é que nós confiemos nele, porque Ele é um Deus que pode fazer o impossível. E por causa disso, você quer tirar toda a pedra, todo o obstáculo, para que você seja alvo do milagre que Ele tem para entregar para você.